Olá! Esse é o segundo vídeo de uma trilha de conhecimentos sobre seguro para empresas, onde estamos explorando as oportunidades para ampliar suas vendas para empresários. Em especial nesse vídeo, a gente vai aprofundar os conceitos do seguro compreensivo empresarial essenciais para que você dê uma boa consultoria aos seus clientes. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que você siga a trilha completa para aproveitar o conteúdo ao máximo, né? Esse conteúdo aqui é oferecido pela Segura, uma parceira estratégica do corretor. A Segura oferece soluções inovadoras em tecnologia, como a Helena, uma inteligência artificial que opera direto pelo WhatsApp, ajudando você com cotações rápidas e respostas ágeis. E o Carteira Quente, que identifica oportunidades de negócios na sua base de clientes. Aproveita esse conteúdo e, ao final, eu te convido a conhecer como a Segura pode transformar a sua corretora numa máquina de vendas. Bora lá? Vamos falar sobre coberturas do seguro empresarial. Para a gente começar, a gente tem a cobertura básica, que geralmente é incêndio, raio, explosão, que vai proteger ali a estrutura e os bens da empresa. E aí a gente vai tendo algumas coberturas acessórias. São muitas as coberturas possíveis, mas eu vou falar algumas que são principais e explicar aqui para que elas servem, né? Danos elétricos, que vai estar cobrindo ali, protegendo os equipamentos, as instalações contra falhas elétricas. Roubo e furto qualificado, que vai proteger perdas por conta de arrombamento, roubo de bens, enfim, qualquer tipo de situação ligada a roubo. Responsabilidade civil operações, e aí é importante você prestar atenção que vai cobrir danos a terceiros, como clientes, visitantes, por questões ocorridas dentro das dependências da empresa. E a gente mais à frente vai entender em próximas aulas a diferença, porque responsabilidade civil operações não é responsabilidade civil profissional, ok? Então, erros na prestação de serviços, erros profissionais mesmo, por exemplo, para médicos, erros médicos, para advogados, erro ali na hora da defesa do cliente, para contador, erros na hora de fazer a declaração de imposto, qualquer coisa do tipo, isso não é coberto em responsabilidade civil operações, nessa cobertura dentro do seguro compreensivo empresarial, tá? O seguro compreensivo empresarial, ele vai cobrir responsabilidade civil operações para se alguém, por exemplo, se acidentar dentro das dependências daquele escritório. É outro tipo de responsabilidade civil. Além disso, a gente tem a cobertura de despesas fixas, que vai garantir despesas como aluguel, salários, conta de luz, em caso de interrupção dos negócios por conta de um sinistro coberto. Então, por exemplo, você teve ali um incêndio e aí durante aquele período teve que continuar pagando essas despesas fixas, né? Aí você tem a cobertura de despesas fixas te indenizando. A gente tem também a cobertura de lucro cessante, que vai justamente proteger o cliente contra perdas de receita, né? Enquanto a empresa está paralisada para a recuperação. Então, muitas empresas têm uma situação de clientes, fluxo de clientes indo e voltando. Clínicas, qualquer tipo de comércio, restaurantes, enfim, diversas empresas que é no espaço físico que, de fato, elas recebem o cliente e operam. Para elas, essa cobertura de lucro cessante é primordial. Cobertura de quebra de vidros também, né? Muito importante para comércios que têm vitrine. Fidelidade de funcionário, que vai proteger aí contra perdas causadas por atos de desonestidade dos colaboradores, entre outras coberturas que podem fazer sentido de acordo com o negócio. Mercadorias em câmara frigorificada, por exemplo, né? Em câmara fria. Faz sentido, de repente, para um restaurante, para um laboratório. Não vai fazer sentido, de repente, para um escritório de advocacia, nem para uma corretora de seguros. É claro que as coberturas têm que ser compreendidas de acordo com o perfil de cada cliente. E é muito importante, quando a gente faz o seguro empresarial, a gente enquadrar adequadamente aquele seguro. Eu falo bastante sobre isso na aula anterior, mas agora eu preciso reforçar esse ponto, porque definir corretamente o ramo de atividade do cliente vai garantir a cobertura correta e evitar problemas em caso de sinistros. Por exemplo, uma loja que também realiza pequenos reparos ali dentro da loja, ela precisa ser enquadrada corretamente para incluir os riscos relacionados a esses serviços de reparo. E o enquadramento incorreto, é claro, pode levar à recusa da indenização, caso o sinistro envolva os riscos não cobertos, e também pode levar a problemas na hora da vistoria, se a seguradora optou por fazer uma vistoria. Então, a gente precisa
prestar atenção nisso. Outro ponto importante que você precisa se atentar são os riscos excluídos. O que é risco excluído? É aquelas situações que não estão cobertas pela pólice. E isso está descrito nas condições gerais. Você tem acesso às condições gerais, você pode olhar isso. E aí os riscos excluídos, eles vão variar de acordo com cada seguradora. Então, às vezes, em uma seguradora, existe risco excluído que acaba sendo de todas, né? Atos terroristas, por exemplo, é aquele risco excluído clássico. Mas existe variação, sim, de risco excluído entre uma seguradora e outra, e você tem que atentar para isso. Nem que seja para, naquele caso, você fazer uma cláusula particular, você pedir uma cláusula particular à seguradora para incluir aquele risco excluído, cobrando devidamente o prêmio proporcional aí para fazer isso acontecer, tá? Por que é importante a gente prestar atenção nisso? Primeiro, porque alguns desses riscos excluídos, eles podem estar diretamente relacionados à atividade do segurado. E segundo, porque não observar essas exclusões, não avisar o cliente sobre elas, pode gerar uma exposição aí da empresa a prejuízos financeiros significativos, dos quais ela não tinha ciência, e no final isso gerar até uma responsabilidade civil para você, para sua empresa. Então, assim, é muito importante você prestar atenção nisso. Vamos pensar num exemplo aqui de risco excluído e seus impactos. Na verdade, eu vou trazer para você alguns exemplos de riscos excluídos e os impactos para a gente entender como que isso, às vezes, né, a gente acha que é abstrato, mas não, é real. Por exemplo, rompimento de silo. Em uma fábrica de grãos, o rompimento de silos pode levar à perda total das mercadorias armazenadas, fora o prejuízo, né, que aquele rompimento, aquele silo para ser reconstruído é muito caro, e fora que pode também fazer vítimas. A gente tem casos no Brasil que fizeram assim, rompimento de silos que levaram a vítimas fatais, inclusive, pessoas morreram, porque é uma estrutura enorme que, se rompendo, cai aquele monte de grãos, por exemplo, ou aquele monte de produto, e pode soterrar uma pessoa, pode machucar uma pessoa. Você ter risco excluído de rompimento de silo numa empresa que tem os silos não é legal. Então, você tem que olhar isso, porque muitas seguradoras excluem essa cobertura. Dano elétrico para carregador de carro elétrico. Eu já tive situação como essa, de ter um cliente que tem uma estrutura predial e que tem lá carregador elétrico disponível para os seus clientes, e a seguradora, eu tive que buscar no mercado uma seguradora que tivesse cobertura para isso. Não são todas que têm. Então, os danos elétricos decorrentes das falhas dos carregadores dos carros, se o negócio oferece carregador lá, né, um shopping, por exemplo, ou até uma loja de rua que botou o carregador elétrico, você tem que pensar em ter essa cobertura para o seu cliente. Alagamento. Então, empresas em áreas que estão sujeitas a enchentes, né, elas podem sofrer perdas significativas, e não é toda seguradora que cobre alagamento. Então, você tem que prestar atenção, que pode ser, sim, uma cobertura que você tem que estar atento ali, dependendo da localização daquela empresa. E, para além dos riscos excluídos, que você tem que estudar, olhar, atentar na hora de fazer a consultoria correta do seu cliente, você também tem que fazer o levantamento correto dos valores em risco. É o famoso VR, valor em risco, né? O que é o valor em risco? É o custo total para reconstrução ou reposição dos bens segurados. Aí a gente pode fazer o seguro de prédio, conteúdo, prédio mais conteúdo, mas de qualquer maneira, o que seria o prédio? É a estrutura predial da empresa. E aí a gente está falando de custo de reconstrução, não é o custo de venda comercial daquele imóvel. Já o conteúdo, ele é dividido entre máquinas e utensílios, que eles chamam de MMU, a sigla é MMU, você vai achar assim em muitas seguradoras, que aí são equipamentos, móveis, máquinas, eletrônicos, material de escritório, toda essa estrutura, e mercadorias e matérias-primas, que é o MMP, que é o estoque de produtos acabados, mercadorias em produção, matéria-prima, embalagem. Então, tudo isso é o MMP. É importante você saber o valor em risco real. Por quê? Porque você precisa garantir a cobertura completa em caso de sinistro, né? E porque você precisa garantir que todos os itens estão protegidos pelo valor real deles. Valores incorretos podem resultar em perdas financeiras por conta de cláusula de rateio. A cláusula de rateio, ela é muito comum de ser aplicada em apólices a primeiro risco relativo, né? E as apólices empresariais, muitas delas têm essa característica. Ou seja, as apólices que a indenização, ela é sempre proporcional ao valor em risco declarado. Então, a gente tem
a indenização podendo ser menor caso o valor em risco apurado no momento do sinistro seja maior do que o valor em risco declarado. Então, vamos entender um pouco melhor essa história, tá? O que é esse tal de valor em risco declarado, valor em risco apurado? Que monte de valor em risco é esse, Maria Luísa? Calma, vamos entender. VRD, valor em risco declarado. Você às vezes vai achar a sigla, por isso que eu tô falando da sigla. Às vezes a seguradora bota só a sigla e você fala, que negócio é esse? Vou preencher qualquer coisa. Não faz isso, pelo amor de Deus. VRD, valor em risco declarado. É declarado pelo segurado ao contratar o seguro. Então você vai declarar quanto que você tem em risco ali. Você vai basear o quê? Na avaliação, né? O cliente vai passar para você de acordo com o inventário dele. Quanto que é a estrutura predial, quanto que é de máquinas e utensílios, quanto que é de mercadorias, né, e matéria-prima. Então você vai ter lá o valor todo de reposição daquilo. E o valor em risco apurado? Na hora do sinistro, a seguradora vai apurar e ela vai pedir números, balancetes, enfim, documentos contábeis, para poder entender qual é o valor em risco real de lá. Então, é o valor em risco apurado. Se a gente tiver um VRA, valor em risco apurado, maior do que o VRD, valor em risco declarado, você pode ter aplicação da cláusula de rateio, ou seja, a seguradora pode indenizar uma parte do sinistro, em vez de indenizar o sinistro completo, tá? A gente vai entender isso um pouco melhor com um exemplo. Mas o que você precisa saber é que, nas apólices a primeiro risco relativo, a seguradora exige que o segurado declare um valor que represente de forma realista o valor em risco total. Se o segurado declarar um valor inferior para pagar menos no seguro, para ter um prêmio menor, ele também vai ter a consequência disso. Por quê? Porque a seguradora vai aplicar o rateio na indenização, proporcional à diferença entre o valor declarado e o valor apurado na hora do sinistro. Ah, Maria Luísa, mas é porque ele comprou depois aquela máquina. Ah, você está me dizendo que qualquer variaçãozinha já vai ser um problema? Não, geralmente as seguradoras têm uma tolerância. A maioria das seguradoras trabalha com 80%. Então, se o valor em risco apurado na hora do sinistro for 80% do valor em risco declarado, até 80%, ela vai considerar que está tudo bem e não vai aplicar o rateio. Agora, se for menos do que 80%, aí ela já vai aplicar o rateio. A maioria das seguradoras tem esse critério, mas pode variar, ok? Então, a seguradora indeniza até o limite da importância segurada, lógico. Então, se ele contratou, por exemplo, uma cobertura de dano elétrico de 100 mil, ela vai indenizar até 100 mil. Porém, se o valor em risco declarado está abaixo do valor em risco apurado na hora do sinistro, menos de 80%, né? Nesse caso, a seguradora vai só indenizar um pedaço do prejuízo, mesmo que o prejuízo tenha sido 100 mil cravado. Vamos ver um exemplo prático para isso se tornar mais palpável e a gente entender como que é na vida real isso. Pensa que um cliente, uma empresa, declarou o valor em risco de uma loja em 800 mil e ocorreu um sinistro de 400 mil reais. O prejuízo total foi 400 mil. Na hora da regulação do sinistro, a seguradora constatou que o VRA, o valor em risco apurado, na realidade era de 1 milhão. Então, a gente chegou ali no limiar daqueles 80%, lembra? Então, o valor em risco apurado real, né, era 1 milhão. O valor em risco declarado pelo cliente na hora de contratar a pólice foi 800 mil e o prejuízo foi 400 mil. Poxa, mas ele contratou 800 mil de cobertura. O prejuízo foi só 400 mil, ele tem que receber os 400. Não, vai ser aplicada a cláusula de rateio. Então, qual que é a fórmula? É o VRD dividido pelo VRA vezes o prejuízo. O que isso significa? Vamos pensar na prática. São os 800 mil dividido pelo 1 milhão vezes o 400 mil. Isso vai dar 320 mil, ou seja, o segurado vai acabar arcando com a diferença, que é 80 mil. Se ele falou que o risco dele era 80% do risco real, na hora de ser indenizado, ele também vai receber uma indenização só de 80% do que, de fato, foi o prejuízo. Porque é como se ele estivesse contratando um seguro para um pedaço do patrimônio dele e não para o patrimônio todo. Na hora de pagar o prêmio, ele pagou menos porque ele fez o seguro só de um pedaço. Então, na hora de ser indenizado, ele também vai ser indenizado só por um pedaço. Entende? Isso acontece quando a gente está falando de uma pólice a primeiro risco relativo. Agora, isso pode não acontecer? Pode. Se a pólice for a primeiro risco absoluto
não há aplicação de rateio. Nesse caso, não importa se o valor em risco apurado é diferente do declarado, a indenização vai ser até o limite que foi contratado e pronto. Então, nessa modalidade, o segurado recebe até o limite da importância segurada, independente do valor em risco total. E a cláusula de rateio, ela acaba sendo muito comum em seguros empresariais, então se você nunca trabalhou com seguro empresarial, você vai começar a entrar nesse ramo, é importante você ver, porque pode ser que tenha apólice que não tenha o rateio, mas é muito comum ter. Então você tem que olhar e você tem que incentivar o seu cliente a declarar os valores precisos, né? Você tem que mostrar para ele a importância, dizer que existe a possibilidade do rateio para ele não acabar se dando mal na hora de um sinistro, tá bom? Então, não é bicho de sete cabeças, você só precisa ser transparente com o cliente, falando sobre a importância de declarar o valor certo e você não vai ter dor de cabeça na hora da regulação do sinistro. E aí, a gente vai reforçar, né, qual a importância de ter uma contratação bem estruturada. Primeiro, reduzir risco, né? Então medir o valor em risco correto, fazer o enquadramento correto da atividade, tudo isso reduz as chances de problemas no caso do sinistro. A proteção financeira fica completa, ou seja, fazer uma apólice que cobre realmente todas as necessidades do cliente, considerando as características do negócio, considerando os riscos reais daquele negócio, gera também mais segurança e traz para o cliente maior tranquilidade. E os clientes têm a segurança que estão bem protegidos contra os principais riscos da operação, entendendo a diferença de contratar o seguro com um corretor especializado e com alguém que está só vendendo a apólice, né? Como, por exemplo, a gente vê em muitos casos os gerentes do banco fazendo. Bem, gostou desse vídeo? Então vale lembrar que quem que está do seu lado nessa jornada e trazendo todo esse conhecimento para você é a Segura. Com a Segura você pode simplificar a sua gestão e aumentar as vendas usando ferramentas como a Helena e o Carteira Quente. Tudo direto no seu celular e totalmente gratuito. Para se cadastrar, basta acessar o link da Segura que está aqui embaixo, ó, e fazer a sua inscrição. A equipe da Segura vai te chamar e orientar os próximos passos. Aproveita a oportunidade e tenha uma tecnologia inovadora ao seu lado. A gente se vê no próximo vídeo.